Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Linda homenagem, né, irmãos? Eu só quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos. E essa peça que foi feita aqui, ela é bem realista, viu, irmãos? E é algo assim que nos deixa muito preocupados. Tem pastor que até cai o cabelo, fica careca. Só de tanta preocupação, né? Como que vai fazer, como que vai realizar a obra. E a gente ora todos os dias para que ninguém desista da sua função, né, do seu chamado. A gente só tem a agradecer a Deus pela vida de cada irmão que aceita o desafio, né, de servir a Deus, de seguir nessa caminhada em nome de Jesus. Eu quero ler com vocês, irmãos, o texto de Hebreus, capítulo 12, do 1 ao 3. Ele diz assim, essa tradução, eu vou ler para cá, porque a minha tradução é um pouco diferente. Paulo diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Amém? Continua, Adrien. É só um cliquezinho na seta aí. Pode ser um botão mesmo lá na frente. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Versículo 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças nós te damos, ó Deus, por estarmos aqui, ó Pai, mais uma vez aqui nesta noite, ó Deus, para te glorificar, para exaltar o teu nome, ó Deus, para bendizer, meu Deus, aqui na tua presença, em nome de Jesus. Fala conosco, Deus, através da tua santa e gloriosa palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse texto é um texto bem conhecido de todos nós. E quando Paulo ele entra nesse ponto, ele está fazendo menção do capítulo 11. É a continuação do capítulo 11, onde ele fala dos heróis da fé. E esse texto é um chamado. É um chamado para perseverar. É um chamado para aceitar os desafios. Como também é um chamado para continuar focado na pessoa do Senhor Jesus. Como também é um chamado para que nós possamos receber um grande e soberano prêmio na pessoa do Senhor Jesus. Uma coisa a gente percebe, e a gente faz uma reflexão quando a gente lê esse texto, porque ele está falando de uma perseverança que ela é incomum. E nós temos vivido em um período, em um tempo, em que o que mais a gente se vê, irmãos, são pessoas desistindo das coisas. Assim como a gente viu nessa peça, né? Muitos irmãos desistindo de cargos, de posições, do chamado de Deus nas suas vidas. E quando a gente analisa ao nosso derredor, a gente, nesse mundo secular, a gente vê pessoas desistindo de uma faculdade, desistindo do casamento, desistindo dos filhos. A gente vê pessoas desistindo do trabalho,
desistindo da igreja, irmão, desistindo da caminhada com o Senhor Jesus. E o apóstolo, ao escrever esse texto, ele está olhando para o capítulo 11, onde ele vai fazer uma menção de uma série de homens de Deus que pela fé, movidos pela fé, eles vão alcançando os seus objetivos, eles vão alcançando os seus propósitos pelos quais eles foram chamados. Assim como Abel, ele pela fé ele oferece o melhor sacrifício a Deus, assim como ele cita Enoque, que pela fé foi arrebatado, assim como pela fé ele vai falar de Noé, ele vai falar de Abraão, ele vai falar de uma série de pessoas, irmãos, que um dia aceitou o desafio do chamado de Deus. Eu não vou citar todos, mas a lista no capítulo 11, ela é grande. Ele não vai citar todos, porque senão a Bíblia não caberia. São muitos os heróis da fé. Mas ele cita aqueles que mais se destacaram, ficaram mais conhecidos na história pelos seus chamados, pelos seus desafios da fé. E uma coisa eu quero pensar com vocês: será que o chamado na vida de Enoque foi fácil? Será que o chamado na vida de Abel foi fácil para permanecer firme, oferecendo o melhor sacrifício a Deus? Quando a gente olha na palavra de Deus, a gente pensa que foi fácil. Na vida de Abraão, ele aceitar o chamado de Deus lá em Ur dos Caldeus, o Abraão, o gentil Abraão, que não era judeu, que não era hebreu, porque é dele que vai sair essas nações. O chamado na vida de nenhum desses homens, irmãos, foi fácil. Foi um chamado cheio de desafios. E que no meio desses chamados, quando a gente lê a palavra de Deus na vida de alguns, a gente vê que muitos deles tiveram deslizes na caminhada. Alguns tiveram que mentir, outros não foram fiéis à sua esposa, à sua caminhada. A gente observa que na caminhada desses grandes homens de Deus, eles acabaram pisando na bola. Mas o que faz a diferença, irmãos, é que eles perseveraram até o fim. Mesmo caindo, mas eles estavam se levantando, e eles ficam agora aqui registrados na palavra de Deus como um espelho para nós. Eles ficam registrados na palavra de Deus como um grande exemplo de pessoas que começam e que caem, mas que se levantam, mas que eles têm um objetivo, eles sabem aonde querem chegar. Eles querem alcançar o grande prêmio oferecido por Deus. Deus tem um grande prêmio para quem vai chegar até o fim. E o autor da carta aos Hebreus, ele está falando para uma igreja que está desanimada, para uma igreja que agora ela sofre perseguições e que está desejosa a voltar atrás. São pessoas que estão pensando seriamente em abandonar a Cristo. E o autor vai trazer esses exemplos de grandes pessoas que enfrentaram vários obstáculos para vencer, para chegar até o final. E aí, eu faço uma pergunta para você: quantas vezes nós não pensamos em desistir? Às vezes por uma proposta melhor, às vezes por fraqueza espiritual. Quantas pessoas, às vezes por uma humilhação, quer desistir, porque a dor está demais. Só que o autor da carta aos Hebreus, da carta, ele continua no capítulo 12 dizendo: portanto também nós. Ele faz um olhar, ele traz o seu olhar para o passado, para a vida dos outros, e pega esse exemplo e
agora Ele está trazendo para a vida presente. Portanto, também nós. Essa palavra, irmãos, é uma palavra para animar esses irmãos. Também nós, que assim como eles que venceram pela fé, assim também nós, como eles que passaram por dificuldades, mas não desistiram. Ele diz assim, também nós que uma vez estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Eles deixaram o seu testemunho, o seu legado. E nós precisamos olhar para esses testemunhos. E ele vai citar aqui um dos maiores testemunhos de perseverança nesses 3 versículos. Ele vai dizer o seguinte: nós que estamos rodeados desses grandes exemplos, desses grandes heróis da fé que passaram, alguns enfrentaram ali a cova dos leões, alguns enfrentaram fornalha de fogo, alguns enfrentaram rejeições da família. Alguns tiveram ali, irmãos, que enfrentaram a escravidão no Egito, que rejeitaram todos os tesouros do Egito por causa de Cristo. Ele está trazendo esses testemunhos. E nós estamos rodeados, irmãos, de testemunhos de grandes homens de Deus que perseveraram, que sofreram muito mais do que nós. Pode ter certeza disso. Aqui, no capítulo 11, ele não cita o apóstolo Paulo. Ele não vai citar Pedro, Tiago, que foi trespassado por uma lança. Ele não vai citar Estevão, que foi apedrejado até a morte. E que nenhum de nós jamais passou por isso, ou talvez nem passe, por algo assim, por causa do Evangelho. E nós estamos, irmãos, com todos esses testemunhos na palavra de Deus para nos animar, para nos trazer força, para dizer, olha, assim como eles conseguiram, assim como eles perseveraram até o fim, nós também devemos perseverar. Mas com uma condição, ele vai colocar aqui. Qual é essa condição, irmãos? É o desafio. Ele traz o ânimo, mas ele traz o desafio para que nós possamos enfrentar. O desafio é para que nós venhamos nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha. Você sabia que na nossa caminhada cristã tem muitas coisas que nos atrapalham? Tem muitos probleminhas, irmãos. Coisinhas que vai servir ali como uma pedra de tropeço, para que a gente fique atrapalhado, para que a gente tome decisões erradas, para que a gente tome caminhos diferentes, conselhos diferentes. Ele diz, olha, livremos, nós precisamos nos livrar daquilo que nos atrapalha. E muitas vezes a nossa conduta, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de viver, são coisas que nos atrapalham no Evangelho de Cristo. O nosso comportamento e nosso trabalho, a nossa vida diária, a nossa forma de lidar com os problemas diários dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, na nossa amizade, no colégio, são coisas que nos atrapalham. Nos atrapalham na igreja, na casa de Deus. E aí ele traz esse desafio, para que nós possamos nos livrar dessas coisas que nos atrapalham. E aí ele vai dar continuidade. E do pecado também. Existem coisas que nos atrapalham que não é considerado pecado, são manias, são coisas que a gente precisa se livrar, irmãos. É medo, é timidez, é falta de coragem. E do pecado, o que seria esse pecado? Tem um pecado que nos atrapalha muito. É o pecado da arrogância. É o pecado do orgulho. É o pecado de não perdoar uns aos outros, ter dificuldade de perdoar. Esses são pecados, irmãos, que muitas vezes nos envolvem, que ficam nos envolvendo, vira e mexe, nós estamos envolvidos com ele, envolvidos com orgulho, envolvidos com mentira, envolvidos com coisas que
às vezes vai nos atrapalhando na caminhada cristã. E esse é o grande desafio. Você quer continuar perseverando com Cristo? Então abandone essas coisas que te atrapalham, esses pecados que vai te envolvendo, que vai ganhando espaço na vida do cristão. E aí ele vai trazer outra coisa, irmãos. E corramos com perseverança. Esse correr, irmãos, aqui não se trata de velocidade. Deus não está preocupado se você vai chegar rápido ou devagar. Não, aqui é uma maratona. O importante é você chegar. Não importa da forma como você vai, mas você precisa continuar a caminhada com o Senhor. Corramos a corrida com perseverança. Essa corrida é com perseverança, é com ânimo, é com alegria. Eu preciso ser perseverante. A corrida que está o quê? Proposta. Quem foi que propôs essa corrida para mim e para você? Foi Deus. É interessante, irmãos. Eu estava pesquisando sobre essa palavra proposta aqui dentro do texto. E é interessante pensar sobre isso, porque o autor desta carta, quando ele fala de uma corrida que é proposta para mim e para você, cada um de nós tem um tipo de corrida. Para cada um de nós existe um chamado, existe uma corrida. Uns foram, na corrida foi proposto para ele tocar esse instrumento, para outros foram para cantar, outros foram para pregar evangelhos, para outros foi proposto a missão de orar, e ele não precisa, ele não pode desistir dessa missão, irmãos. Cada um de nós foi proposto uma corrida, um caminho, e nós precisamos continuar este caminho. É que nem na vida secular. Então você acha que na vida secular todos têm o mesmo propósito, todos fazem a mesma coisa? Não. Cada um tem um propósito. Uns foram chamados para ser médicos, outros foram chamados para ser advogado, outros foram chamados para ser pedreiro, para construir as casas, outras foram chamadas para ser dona de casa, cuidar dos filhos, outros foram chamados, irmãos, para exercer várias, são inúmeras funções. E o que seria de nós se não fosse assim? Há uma infinidade de coisas, de propósitos, em nossas caminhadas, em nossa corrida. E na igreja do Senhor Jesus não é diferente. Cada um tem uma corrida que foi proposta para mim e para você. Essa corrida, ela não é só proposta, mas ela também tem um propósito. Ela tem propósito. Ela não é só proposta no sentido de trazer algo para ser realizado, não. Mas ela tem um propósito. E quem entrega esse caminho, quem entrega esse propósito para nós é o Senhor. Deus entregou para mim e para você uma caminhada. E nós não podemos desistir. Nós temos que continuar perseverante. O autor da carta, ele está preocupado com esses irmãos que estavam pensando em desistir. E aí, existe um meio pelo qual eu não vou desistir. E esse meio está aqui no versículo 2. É quando eu me mantenho focado. É quando eu tenho um alvo. Quem é o meu alvo? O meu alvo é o Senhor Jesus. O meu e o seu alvo sempre vai ser o Senhor Jesus. Quando nós olhamos para Ele, nós achamos todos os sentidos para continuar a nossa caminhada. Porque Ele é o autor. É dos olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O Senhor Jesus é aquele que criou uma fé dentro de nós, dentro de mim e de você. Ele é o autor, Ele é aquele que desenvolveu fé. Nós não tínhamos fé para nada, nós não acreditávamos em nada antes de conhecer a Cristo. Agora nós temos um propósito, agora nós temos um caminho, agora nós temos um alvo, nós queremos.
nós sabemos aonde queremos chegar. Mas para isso nós precisamos manter um olhar fixado na pessoa de Jesus. E ele vai dizer por quê. Por que eu tenho que manter o olhar fixado na pessoa do Senhor Jesus? Primeiro, porque Ele é o autor da nossa fé. Ele é o consumador. Ele é aquele que começou a boa obra em nós, mas Ele é aquele que vai concluir a obra que Ele começou em mim e em você. Jesus começou uma obra de fé, de transformação, de superação. E nessa caminhada, nós ainda, como ele vai dizer no versículo mais adiante, no versículo 4, nós ainda não estamos nessa luta, é uma luta contra o pecado. Vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o seu próprio sangue. Nessa luta, nesse desenvolver, nós não chegamos a esse ponto. E ele está dizendo para a igreja também: vocês ainda não chegaram ao ponto de ser lançados em um local onde vocês vão sofrer, vocês vão pedir para morrer por causa do sofrimento. Não, vocês não chegaram. Nós ainda não chegamos até esse ponto. Mas ele vai dizer, irmãos, pela fé, ele é o autor da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, ou seja, para Jesus também foi proposto o caminho. Para Jesus também foi proposto ali para ele um caminho doloroso, era o caminho da cruz. E agora ele está nos mandando, ele está nos convidando para olhar para Jesus, para o caminho que ele segue, mas ele segue esse caminho com alegria. Jesus não seguiu o caminho da cruz, o caminho do sofrimento, o caminho ali da crucificação, da vergonha, como ele vai citar no próprio texto, desanimado não. Jesus foi animado, porque ele sabia, irmãos, que iria vencer. Ele suportou a cruz, desprezando a vergonha. Suportar a cruz aqui, irmãos, não era algo simples, porque ali naquele modo de tratar os presos, os criminosos, naquela época, a crucificação era a morte mais vergonhosa que existia. Só ia para a cruz os perigosos, os criminosos mais terríveis, eram os que iam para a cruz. Essa era a forma romana de condenar um criminoso de alta periculosidade. E quem ia para a cruz, irmãos? As pessoas olhavam e diziam: esse é um criminoso de alta periculosidade. As pessoas sentiam vergonha, as pessoas, elas zombavam de quem estava na cruz. Elas diziam: olha, você merece estar aí. O autor da carta aos Hebreus está chamando a atenção dos irmãos, dizendo: olha, o nosso Senhor Jesus, o autor, o consumador da nossa fé, ele suportou a cruz, ele desprezou a vergonha que estava lá na cruz, ele desprezou a humilhação por causa de nós, por causa de mim e de você. Foi que Cristo vai para a cruz do Calvário. Jesus não vai vestido não, irmão. Jesus, ele está seminu. Além dele suportar a humilhação, além dele suportar ali as zombarias, inclusive quem está do lado dele, do lado esquerdo, vai zombar de Jesus, e a gente conhece o texto. Jesus suporta toda essa vergonha, ele despreza. Não que ele ignore a vergonha, porque é vergonhoso, mas ele vai desprezar a vergonha. E sabe que a gente tira de lição, irmãos? É que nós ainda não chegamos a esse patamar. O chamado aqui é para continuar perseverando, desprezando as humilhações. E às vezes eu fico pensando que
Muitos cristãos, irmãos, às vezes não chega a se humilhar, coisa nenhuma, mas ele desiste. Ele desiste da caminhada do Senhor Jesus por coisas simples. Ele não passa nenhuma humilhação, ele não passa nenhum vexame, mas ele está preocupado, ele às vezes começa a pensar seriamente em sair dos caminhos do Senhor, em desistir. E o nosso maior exemplo é o Senhor Jesus, que ele vai, ele segue este caminho, esse propósito, esse desafio, ele vai até o fim. Mas voltou, ele diz, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha da cruz, e ele agora está sentado, aleluias, à destra de Deus. Glória a Deus. Ele está dizendo, olha, o nosso Senhor Jesus, ele foi humilhado, ele foi envergonhado, ele foi condenado, ele foi desprezado pelas pessoas, mas agora ele está com aquele que condena, ele está com aquele que justifica, ele está com aquele que mata, mas que faz viver novamente. É o nosso Senhor. Ele está à destra de Deus. É Ele quem comanda, é Ele quem domina. É para Ele que nós devemos olhar. É para o Senhor Jesus. Nós devemos manter os nossos olhos para aquele que agora está assentado à direita de Deus, porque valeu a pena Ele continuar no seu propósito, Ele não desiste. Ele está à direita de Deus reinando. A Bíblia diz, à direita do trono de Deus. Ele está assentado em um alto sublime trono, reinando sobre todos e sobre tudo. É o nosso Senhor, irmãos. E aqui ele faz um chamado no versículo 3, pensem bem. É para que nós venhamos refletir, para que nós possamos pensar naquele que suportou tal oposição, naquele que enfrenta todas as humilhações, a oposição dos pecadores, aqueles que estavam ali, irmãos, só para condenar. Nós devemos pensar sobre aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Cristo vence todas as coisas, está sentado à direita de Deus, para que eu e você não venha se cansar e nem desanimar. Olha como é maravilhoso isso. Pensar no Senhor dessa forma. Ele venceu tudo, para que eu e você não desanime hoje. Não desanime. Continue perseverando. Continue acreditando no agir de Deus. Continue nessa caminhada, nesse propósito. Eu não sei qual é o propósito seu nessa caminhada. Se é cantar, então se dedique com força. Se é pregar o Evangelho, então se dedique à palavra de Deus. Se é o chamado de pastorear a igreja, então busque, zele por esse chamado. Se você é chamado, se Deus te colocou no caminho da oração, então ore, seja um intercessor pela igreja de Deus, seja um intercessor pela vida dos irmãos. Talvez o teu chamado seja cuidar de jovens. Permaneça nesse chamado, porque é aí onde Deus quer trabalhar na tua vida. Mas o que a gente não pode fazer, irmãos, é como muitos têm feito neste mundo. As pessoas, elas têm facilidade de desistir. E hoje, com o avanço de tanta tecnologia, apesar de estar tão fácil para que as pessoas elas venham concluir o estudo, venham concluir uma faculdade, venham concluir alguma coisa nesse sentido, as pessoas ainda assim desistem, elas entram no caminho da procrastinação e vai protelando, vai desistindo das coisas com facilidade. Mas não faça assim com as coisas de Deus. As coisas de Deus têm um prêmio. E Jesus, ele é a prova disso. Nós precisamos continuar pensando como é maravilhoso
Saber que Jesus suportou tudo isso, para que hoje, através dele, eu fosse mais do que vencedor. Aleluia. Paulo vai dizer: em tudo nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então você não precisa ter medo nem de altura, nem de demônio, nem de anjos, nem de potestade, nem da tristeza, nem da fome, de nada, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então que nós continuemos perseverando neste caminho até o fim, até a vinda do Senhor Jesus. Porque assim como para Isaac, para Abraão, para Jacó, assim como para José, para Daniel, para Paulo, para Pedro, para todos eles tem um prêmio, irmãos. Então você precisa dizer: para mim também tem um prêmio, porque eu não vou desistir de Jesus, vou continuar até o fim. Amém? E Deus em Cristo continue nos abençoando em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos. Estamos quase finalizando. Aí, Diogo vai estar louvando a Deus no final. Aleluia. Parece até que estou vendo o céu se abrindo. Bora na igreja, vocês sabem. E nas nuvens Jesus me chamando para com Ele encontrar. Transformado eu ali subirei cantando um hino. E um abraço apertado em Jesus que me quer. Essa hora o pastor da igreja vai entregar as ovelhas que aqui na terra ele pastorou. Jesus, esse amigo, pra ele também vai falar. Na linda cidade que você
Glória a Deus. Vamos orar nesse momento, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam em pastor, né? Tem pessoas que têm uma ideia, muitas vezes, de facilidade, uma pessoa que somente prega aqui na frente, mas não é só isso, né? Ser pastor quer dizer que é muito trabalho, né? Muita dedicação, é muito esforço, é muito estudo, é muita pesquisa bíblica, para poder pregar, trazer um alimento espiritual para a igreja. E outras coisas mais, visitar pessoas, né? Famílias, saber de tantos problemas e procurar ajudá-los da melhor maneira possível. E se a gente for mensurar aqui e falar que são tantas coisas que um pastor passa, dificuldades com a sua família, mas o Senhor, como pregou muito bem aqui o pastor Mauro, né? Quando a pessoa tem um chamado, ele tem que cumprir esse chamado, né? E eles aqui foram chamados por Deus, e por isso eles geralmente oram pela igreja, mas eles também precisam que a gente ore por eles, amém? A igreja precisa ter esse hábito de orar pelos seus líderes, pelos seus pastores, não somente aqui na igreja, mas em casa, quando você estiver orando ali, apresente eles na presença do Senhor, que esses homens dedicados na obra de Deus. Vamos orar, fazer um clamor em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, nesse momento, ó Deus, é muito bom estar aqui adorando o teu santo nome, louvando, aqui tocando instrumento, te exaltando, te engrandecendo, porque somente tu mereces todo louvor, toda adoração, Deus. Tu mereces realmente o melhor de nós. É uma pena, Senhor, que a gente às vezes se dedica tão pouco a Ti, Senhor, te busca pouco, mas o Senhor é poderoso, é maravilhoso, tem misericórdia de cada um de nós. Nesse momento eu quero apresentar aqui, meu Pai, os teus servos, esses homens de Deus. Oh, meu Pai, abençoa cada vez mais, capacitando, meu Pai, derramando a tua unção, meu Pai. Abençoa aqui a família do pastor Mauro, abençoa ele, Senhor, de forma poderosíssima, ó Deus. Ele que já há alguns anos está nessa luta, nessa jornada, trabalhando, meu Pai, na tua obra, já esteve em outro estado, meu Pai, está aqui novamente conosco, e não é fácil, é um trabalho árduo, tem muitas dificuldades, mas eu creio que o Senhor tem sido com ele. Por isso, Deus, continua abençoando ele poderosamente, iluminando a sua mente, dando as diretrizes corretas, as decisões, o conselho no momento certo, na hora certa, Deus. Capacita, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, a sua família, a sua esposa, os seus filhos. Oh, meu Pai, abençoa de uma forma tremenda. Abençoa também o pastor Josué Angélico, ó Deus, que tem se dedicado, meu Pai, na tua obra, ó Deus. Oh, meu Pai, não é somente, a gente pensa que às vezes é somente quando a pessoa é ali, ordenada, não. A pessoa muitas vezes já deu um chamado e às vezes atua, não precisa ser ordenado, já tem aquela postura de pastor, de chamado, a gente já via isso na vida do teu servo, se trabalhando em prol do reino de Deus, se dedicando, meu Pai, e agora, meu Pai, dedicado agora na obra do Senhor. Abençoa poderosamente ele e a sua família, os seus filhos, seus netos, em nome de Jesus Cristo, Deus. E todos os pastores que existem, meu Pai, pastor Kelson, meu Pai, que é o líder da convenção Meu Norte, abençoa ele, capacita cada vez mais. Todos, meu Pai, aqueles que são envolvidos ali, meu Pai, na obra, os líderes,
Deus, essa região, em nome de Jesus Cristo, Deus. Abençoa pelo poder que há no teu santo nome, Deus. Porque, meu Pai, sem a tua unção, meu Pai, sem a tua presença, meu Pai, ninguém pode fazer nada, ó Deus. Sem a tua unção, sem o teu agir, ó Deus. Às vezes são somente palavras vazias, mas quando o Espírito Santo de Deus atua na vida dos servos de Deus, eles falam e acontece em nome de Jesus Cristo. Eles pregam e a gente sente a presença de Deus. Eles oram e o milagre acontece por causa da tua presença. Por isso, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Nós apresentamos os teus servos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Mas, Senhor, irmãos, graças a Deus tivemos um trabalho maravilhoso. Já cheguei em cima da hora, desde quinta-feira à noite que estava viajando para Fortaleza. Eu cheguei agora com o pastor Kelso agora já quase 7 horas, exatamente para participar desse trabalho aqui, um culto maravilhoso, um culto abençoado. Quem dirigiu não foi a diaconisa Remédio, o culto foi dirigido pelo Espírito Santo de uma forma assim, extraordinária. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã que se fez presente, não para assistir o culto, mas para cultuar a Deus. Que o nosso Deus merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor nos céus e na terra. Vamos encerrar esse trabalho do Senhor em oração. Agradecemos, Deus, pelo dom da vida, Senhor, pelas oportunidades, Senhor, de sempre, Senhor Deus, estarmos na Tua casa, essa casa que é chamada casa de oração para todos os povos, Senhor. Que nós cada vez mais e mais possamos sentir a Tua real presença em nossa vida. Que toda esta igreja, Senhor, que hoje Tu tem levantado para esta igreja, Pastor Mauro, Senhor Deus, que todos possam e continuem sendo abençoados por Ti, dirigidos pelo Teu Santo Espírito, e que essa igreja, Senhor, possa crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra, e que o Teu nome seja louvado e engrandecido por intermédio de cada servo Teu que nessa noite se fez presente aqui, Senhor, neste lugar. Leva-nos de volta aos nossos lares em paz, dando-nos uma semana abençoada, uma semana de vitória na Tua presença, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, não apenas agora, mas para todo sempre, não apenas aqui, mas em todo lugar. E a tua igreja diz amém. Está encerrado por enquanto, mas a diaconisa ainda tem uma palavra. Tá. Pode sentar, amados. Ó, agora vocês aqui, ó, antes do moço sair, tire foto com uma família. Você. Agora esse fotógrafo agora que tira foto. E daí? Vem.